Apresentador: precisamos ter uma apresentação do Evangelho, mas também precisamos ter a presença do Deus Todo-Poderoso trabalhando conosco. Olá, meu nome é Luke Garrett e bem-vindo ao mais recente episódio das quartas-feiras com o Imber. Estou sentado com Edir Espinosa, muito honrado em conversar com você. Você tem sido um líder de louvor, um professor de adoração, um pastor docente, um conselheiro, escreveu artigos, compôs músicas, uma das minhas músicas de adoração favoritas de todos os tempos. Eu nem consigo ouvi-la porque vou chorar. Ela mudou meu coração, ó Deus. Ainda choro. Sim, é uma música tão boa, uma ótima música. Bem, vamos nós sentar e passar um tempo conversando sobre o Imber e talvez sobre suas opiniões sobre a adoração moderna e antiga e todas essas coisas. Então, sim, acho que há algumas pessoas por aí que talvez não saibam quem você é ou não conheçam as músicas que você escreveu, porque as cantaram, mas nem sempre sabem quem as escreveu. Então, nos dê uma visão geral de sua vida. Edir Espinosa: ó, céus, eu quero dizer, por onde começo? Quero dizer, conheci o Senhor. Fui criado na fé católica e depois, fui salvo em uma igreja carismática. Foi o renascer ou águas vivas, você sabe. Então essa foi minha primeira introdução à adoração. Vi Andraé Crouch liderando a adoração em um evento na Melodyland. Entendi. Eu estava no segundo ano, era entre meu segundo e terceiro ano do ensino médio, e o vi liderando a adoração e o Espírito Santo. Foi no dia seguinte que fui salvo. Um amigo disse: ei, vamos às segundas-feiras. Era um encontro de jovens do Devil Wilkerson. Ok, Andraé Crouch estava tocando e eu apenas. O Espírito Santo veio sobre mim e chorei e chorei e chorei e chorei e chorei. Foi como? E senti isso. Você fará isso, é para isso que te chamei. E foi isso, foi alucinante, você sabe, e isso foi uma grande influência. Apresentador: você já tocava algum instrumento musical? Edir Espinosa: sim, sim. Quando os Beatles estavam no The Ed Sullivan Show, abandonei o acordeão. Sim, porque você sabe que isso poderia ser. Poderia ter sido bastante inovador liderar a adoração com um acordeão. Bem, funciona ao ar livre e, você sabe, no campo missionário ou algo assim, porque portátil e é alto, sim. Mas as garotas não gostam disso, sim. Essa era a minha motivação, sim, na quinta série, por Jesus, sim. Ok, eu tinha um amigo que agora eu me lembro disso. Costumávamos fazer pregação ao ar livre para latinos em Wisconsin e ele falava espanhol fluentemente, o cara branco mais desajeitado que já vi. O nome dele é Troy, nunca vou esquecer, super desajeitado, mas ele amava Jesus, ele tinha um coração pelos latinos, sim. Então, íamos a diferentes lugares onde os latinos estavam, tipo fazendo compras e tal, e ele trazia um acordeão e liderava, sim, sim, poderia ter sido assim. Então já foi feito. Meus pais me introduziram ao acordeão. Ok, sim, eles são do norte do México, onde o acordeão é muito importante. Ok, sim. Então, você veio a fé em uma igreja carismática e na Calvary Chapel ao mesmo tempo, porque a igreja de língua espanhola era uma igreja de língua espanhola. Então frequentei lá e, você sabe, depois de 3 semanas você sabe, entreguei meu coração ao Senhor mas também isso foi em 1669, estava ok, fui salvo, e então foi bem na época em que a Calvary Chapel estava na pequena. O que mais tarde se tornou a Maranatha Village, a livraria, você sabe. Então, foi nos primeiros dias. Então, quando terminei meu segundo ano do ensino médio, já estava. Era a Calvary Chapel aos sábados à noite, às quintas à noite, você sabe, sempre que podia à noite. Quarta-feira era o grupo de jovens na igreja de língua espanhola, mas nós reuníamos em inglês. Mas domingo de manhã e domingo à noite era a igreja de língua espanhola. Sim, incrível. E eu estava lá há 10 anos, ok? E então, quando me casei em 76, minha esposa e eu, estávamos procurando um lugar, você sabe, e nós mudamos para Yorba Linda, ok? E foi assim que, você sabe. E tivemos nossos filhos, você sabe. E quando nossa filha era um bebê, ela tem 45 anos agora, mas quando ela era um bebê, começamos a. Você sabe, precisamos encontrar um lugar, precisamos encontrar uma igreja, você sabe, e estávamos dirigindo até Santa Ana para a igreja de língua espanhola, ainda. Mas era longe e tal,
Então começamos a procurar algo mais próximo daqui. Eu disse para o João, quando o alcancei, disse, você estava fugindo de mim, sabe? O que estava acontecendo é que as pessoas nos diziam, ei, há uma ótima igreja que se reúne na Eldorado High School, e quando finalmente tínhamos a energia e tudo mais para ir, pensávamos, ei, espera um minuto, o que há de tão legal nessa igreja? Eu pensei que eles tivessem isso ou aquilo, sabe? E não era assim. Fizemos isso 3 vezes diferentes e descobrimos que estávamos seguindo ao Calvary Chapel e Yorba Linda, uau! Em todos os lugares onde eles estavam se reunindo. Isso foi antes do Vineyard, foi durante os dias da Calvary Chapel do John Wimber, ok, sim, algumas pessoas não sabem dessa história, mas o John era, sim, quer dizer, éramos da Calvary Chapel e Yorba Linda e, depois, estavam se reunindo na Canyon High School, ok, na cafeteria primeiro e depois, mais tarde, eles passaram para o ginásio. E quando entrei lá, foi tipo, uau, isso é ótimo. E fomos porque era uma Calvary Chapel, então minha esposa e eu frequentávamos estudos bíblicos e tudo enquanto estávamos namorando, sabe? Então, isso foi no final dos anos 70. Bem, não, meados dos anos 70, ok, meados a início porque nós casamos em 76, ok. Sim, namoramos por 2 anos antes disso, então fui de 74 a 76, ok, mas eu estava tocando com as bandas da Maranata, ok, sim, então, tipo, o Tom Stipe estava em uma banda chamada Country Fight e o Scott Locouri. Iniciaram a banda, e então, com o Chuck Butler, e era o Country Fight, e eles eram contemporâneos de, Love Song, Children of the Die, T.Y., você sabe, e John Icon, que é o pai de Phil Icon. Ela e eu costumávamos tocar em festas de barril na escola secundária. Uau, sabe, antes de ambos nós convertermos, e todos nós nos convertemos quase ao mesmo tempo, Alex McDougall, Bo McDougall, e nós éramos a turma de Orange Santa Ana, onde, sabe, éramos um pouco mais jovens do que, Chuck Gerard e Tommy Combs, mas nós os conhecíamos, sabíamos, você sabe, e eu quero dizer, Love Song, eles eram os Beatles. Sim, da música cristã, sim, e então eu estava na Cal State Fullerton, você sabe, eu fui convidado para preencher vagas em diferentes grupos, ei, você quer se juntar à nossa banda? Então Scott Locowood era um dos caras do Country Fight, e estávamos fazendo isso, mas quando eles estavam falando sobre sair em turnê e fazer todas essas coisas, enfim, então, em 76, minha filha nasceu em 78. Então, em 78, John estava trabalhando com a Maranatha Music. No final, foi quando ela escreveu Praise Song e outras coisas, e ela estava trabalhando com eles. Mas, enquanto isso, ela tinha a igreja aqui em Yorba Linda, certo? Então, acho que o Tom me liga e diz para o John, ei, tem esse cara que toca violão e você pode querer conhecê-lo, ele vai à sua igreja. Então recebemos uma ligação do John. Minha esposa pensou que ele fosse um vendedor de seguros. Ok, então, na primeira vez que John Bert ligou, ela pensou que ele fosse um vendedor de seguros. E ela atende o telefone olá, eu sei, aqui é o John Wimber, como vocês estão? Bem, você sabe, você sabe, o dia está aí? E eu estava, bem, ela disse, bem, vocês frequentam a nossa igreja, agora vocês sabem alguma coisa, e ela congelou, você sabe, e ela vem de um fundo religioso, você sabe, Pastor John, você sabe, você pode me chamar de John, você sabe, e tal, então, isso, e ela tinha algumas palavras bem específicas que ninguém sabia, nada que ninguém saberia, então ela deu palavras proféticas, uau, sim, ela disse, você sabe, Deus te chamou aqui, ela está. Ellie, você sabe, você não está aqui por acaso, você teve um pouco de resistência quanto a sair, e ela não sabia disso, ele não sabia disso, você sabe, que nós tivemos um pequeno conflito interno, sabe, você está deixando a igreja de língua espanhola para ir para uma igreja de língua inglesa e tudo mais, mas eu. Então, isso foi. Quer dizer, eu sou a primeira geração nos Estados Unidos da América, sabe? Primeira geração nos Estados Unidos da América. E então,
sabe, eu fui para o jardim de infância falando apenas espanhol, certo? E sempre vivi nessa região ensolarada da Califórnia e Arizona. Então, sabe, foi um conflito, e ele tinha algumas coisas específicas sobre isso, que chamaram nossa atenção. Então, de qualquer forma, acho que começamos. Sim, foi assim que você conheceu John Wimber. Oh, ele disse. Oh, eu ouvi dizer que você toca violão, e isso foi ok. E eu disse sim, e ele disse, bem, você sabe, eu. Então, comecei. Ele me fez ir até a casa dele aqui em Yorba Linda, e fui lá, e ele disse, ei, bem, vamos, você sabe, passamos por algumas músicas. Eu não sabia o que ele tinha em mente, mas, mais tarde, comecei a tocar guitarra com equipe de adoração, como guitarrista, e em algumas das fotos antigas, estou sentado como um guitarrista de estúdio, você sabe, porque ninguém estava lá, exceto o líder de adoração, você sabe, Carlo estava liderando naquela época, então depois, mais tarde, eu liderei a adoração no Quincy Dungeon, ok, então, eu fui, de acordo com o que eu entendo, o segundo líder de adoração do Quincy Dungeon, ok, e depois, mais tarde, quando o Carlo foi para São Luís Obispo, e eu esqueço as datas, eu não sei quais são as datas e tudo mais, sim, eu lembro da história, sim, então, isso é interessante, então, o primeiro contato do Wimber com você é basicamente para dizer a você a versão dele de Deus te ama e tem planos maravilhosos para você, ele não deixou escapar os planos, mas ele disse, Deus te trouxe aqui por um motivo, sim, naquela época, sabe, e nós não sabíamos por quê, não sabíamos o que ia acontecer e tudo mais, e eu acho que foi, Nesta entrevista, E.J. Espinosa compartilha sua experiência e jornada na música cristã, fornecendo insights valiosos para quem busca entender as origens históricas desse gênero. Aqui estão os principais momentos que abordam esse assunto. Início na música cristã. E.J. Espinosa começa a conversa falando sobre os seus primeiros dias na fé cristã e como foi introduzido à música de adoração. Ele menciona ter sido salvo em um ambiente carismático e ter testemunhado a liderança de adoração de Andraé Crouch, uma experiência que o impactou profundamente. Influências iniciais. Espinosa discute como ele deixou de tocar acordeão para tocar guitarra após assistir aos Beatles no The Ed Sullivan Show. Ele fala sobre a influência de Andraé Crouch e da Revival Fellowship na sua paixão pela música de adoração. Transição para a Maranatha Music. O entrevistado compartilha sobre sua participação nas bandas da Maranatha Music, incluindo a banda Country Fight e suas interações com músicos como Tom Stipe e Scott Lockwood. Ele menciona a atmosfera musical da época e como a música cristã estava se desenvolvendo como um movimento. Encontro com John Wimber. Um ponto crucial na jornada musical de Espinosa foi o encontro com John Wimber, líder da Calvary Chapel Yorba Linda. Wimber o contatou, compartilhando palavras proféticas sobre o propósito de Espinosa na música e na adoração. Isso marcou o início de sua conexão com o movimento Vineyard e sua influência na música cristã contemporânea. Início na liderança de adoração. Espinosa detalha como ele começou a tocar guitarra na equipe de adoração da Calvary Chapel Yorba Linda, contribuindo para a música em um ambiente de culto. Ele descreve sua posição como guitarrista e líder de adoração durante os serviços, ilustrando a atmosfera musical e espiritual da igreja naquela época. Quincy e desenvolvimento musical. Espinosa menciona que se tornou o segundo líder de adoração do Quincy de John Wimber, desempenhando um papel significativo na evolução da música de adoração naquele contexto. Ele também observa a transição de liderança quando Carl Tutley saiu e a igreja passou por mudanças em sua estrutura e estilo musical. Contribuição para a história da música cristã. Embora não tenha sido enfatizado explicitamente na entrevista, E.J. Espinosa emerge como uma figura importante na história da música cristã. Sua colaboração com Maranatha Music e John Wimber, juntamente com sua liderança de adoração, desempenhou um papel na formação da adoração contemporânea e influenciou a trajetória da música cristã ao longo dos anos. Esses momentos-chave destacam a jornada de E.J. Espinosa na música cristã e sua relevância para quem deseja entender as origens históricas e a evolução desse gênero. Suas experiências iluminam a conexão entre a música, a espiritualidade e o movimento da adoração cristã, proporcionando uma visão rica e perspicaz para pesquisadores e entusiastas da música cristã.